Provérbios capítulo 3, versículo 5, por gentileza. Com base nesse versículo, eu quero compartilhar algo que Deus tem me feito pensar para essa igreja. Provérbios 3 e 5 é um texto bem conhecido que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te firmes nos teus próprios entendimentos. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele nunca andou sozinho. Ele teve um grupo de 5.000 pessoas que sempre estiveram com ele, inclusive às vezes que ele alimentou multidões, invariavelmente essas multidões eram entre 4 e 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus sempre teve ao seu lado uma multidão de 5.000 pessoas. Agora Jesus também teve um outro grupo, que era um grupo que era menor, que era de 500 pessoas, e nós podemos afirmar que Jesus tinha essa turma com ele, mais ou menos de umas 500 pessoas, porque lá em Atos, capítulo de número 1, Jesus vai ser assunto aos céus e tem uma média de 500 pessoas testificando e presenciando a ascensão de nosso Senhor. Agora, dos 500, o Senhor Jesus tinha mais ou menos uns 120, e estes eram um pouco mais próximos dele. E nós podemos dizer isso porque no dia que o Senhor resolveu derramar o Pentecostes, conforme Atos 2, estavam reunidos quase 120 irmãos. Então Jesus tinha 120 que esperavam as promessas e o cumprimento das palavras dele. Agora também nós podemos dizer que Jesus tinha 70, porque em Mateus capítulo 10, ele envia os 70 para fazer uma missão, 35 duplas, para irem aos valados, aos rincões, às cidades, às aldeias, aos vilarejos, de rua em rua, de casa em casa, pregando o evangelho do reino, ensinando as verdades do reino, curando os enfermos e expulsando os demônios. E dos 70, Jesus tinha 12. E dos 12, o Senhor Jesus desfrutava e dava para eles uma maior honra, porque eram e formavam nada mais, nada menos do que o colégio apostólico, aqueles sobre as doutrinas dos quais está firmada a igreja, a doutrina dos apóstolos. Pois bem, agora dos 12, Jesus tinha 3, e desses 3, eles eram mais íntimos, o Pedro, o Tiago e o João. E desses 3, Jesus tinha um que reclinava a cabeça no peito de Jesus e era capaz de dizer para nós qual era a frequência da batida do coração de Jesus. Aqui está uma relação profundíssima, saber como bate o coração do Mestre. E João teve esta alegria. Agora, o Senhor Jesus, ele procurou sempre ensinar aos seus discípulos todas as verdades, de modo que Jesus foi um mestre discipulando os discípulos e formando esses discípulos. Ou seja, Jesus nunca se olvidou, Jesus nunca ignorou, Jesus nunca descansou enquanto as lições não estivessem todas ministradas aos discípulos. Como uma mãe que tem pressa de educar o filho, como um pai que tem pressa de formar um filho, assim Jesus também foi formando, educando, catequizando
cristianizando e dando aos discípulos dele a formação necessária em todas as áreas. E uma das coisas que Jesus tratou de ensinar aos discípulos foi aquilo do qual os discípulos iriam utilizar e do qual os discípulos iriam também precisar ao longo da vida. Jesus procurou, dentre os muitos temas, dentre as muitas doutrinas, dentre as muitas verdades, Jesus procurou ensinar os discípulos no caminho da dependência de Deus. Ou seja, Jesus não queria e não permitiu que isso acontecesse, que os seus discípulos se tornassem indivíduos que fossem independentes, autossuficientes, ensimesmados. Não, o Senhor Jesus conduziu a carreira, ele conduziu a vida, ele conduziu a catequese, ele conduziu a escolaridade, ele conduziu a formação dos discípulos a ponto de incutir neles algo que mesmo eles, enquanto estavam aprendendo, não tendo noção da importância, não tinham consciência da profundidade que era exatamente a dependência de Deus. De modo que qualquer ação que demonstrasse um pouco de altivez, um pouco de orgulho, um pouco de arrogância, um pouco de... O pregador tá ruim? Sem fundo, obrigado. Eu peço desculpas, mas é porque, irmãos, me incomoda o fundo, porque eu me perco todo, sabe? Enquanto está o silêncio, eu vou trabalhando aqui, mas entrou o fundinho aí, eu não consigo pensar direito. Então, me perdoe. Um dia eu olhei para o tecladista, porque os tecladistas sempre sofrem com isso, né? Um dia cheguei num congresso para pregar, aí quando eu cheguei, logo chegou o tecladista, né? E tinha uma cozinha lá tocando, e o tecladista era especialista em tocar para fazer fundo para pregadores, né? E aí ele começou a montar o equipamento dele, e eu sentadinho olhando, e ele montando o equipamento. Ele ficou o culto todo montando o equipamento. Quando chegou na hora de pregar, eu olhei para ele e disse: se você tocar, eu não consigo pregar. Aí foi uma frustração só, me perdoe, viu? Vamos lá. Então, mas daqui a pouco vai entrar a música aí. Então, o Senhor Jesus, ele vai incutir nos discípulos essa dependência de Deus, ou seja, ele não vai permitir que os discípulos tenham traços de arrogância, traços de altivez, traços de ensimesmação, traços de empoderamento, autoempoderamento. Jesus não vai permitir isso. Jesus vai, ao longo da carreira e da caminhada e do discipulado com os seus seguidores, incutir neles e formar neles uma consciência totalmente dependente de Deus. E aí, quando a gente para refletir sobre quais foram as técnicas, quais foram os instrumentos, quais foram as formas e os sistemas de ensino que Jesus usou para ensinar a dependência de Deus aos discípulos, nós vemos que Jesus usou pelo menos 4 grandes instrumentos de ensino dessa dependência. A primeira forma, o primeiro instrumento, a primeira utilidade que Jesus teve para ensinar a dependência aos discípulos foi através da demora. É interessante que Jesus, ele vai em alguns momentos demorar, mas não porque ele está sendo um procrastinador, não porque ele está sendo letárgico, não porque ele está sendo lerdo, mas porque ele está, através desse processo de demora,
ensinando os discípulos, porque não tem nada que desafie mais a nossa paciência, a nossa sanidade, o nosso equilíbrio, a nossa sensatez, a nossa lucidez, do que a demora. É muito ruim quando nós temos algo para resolver e a coisa não resolve. Temos uma palavra para receber e a palavra não vem. Quando há procrastinação, quando há prolixidade, quando há demora, quando há letargia, nós nos cansamos e nós nos abatemos. E em regra, por causa da demora, nós nos tornamos precipitados, nós nos tornamos autossuficientes e queremos agir na frente de Deus e às vezes ao revés da vontade de Deus, fazendo aquilo que nós sabemos que não era para fazer, tudo porque julgamos Deus estar demorando em demasia. Mas o Senhor Jesus, Ele vai trabalhar isso nos discípulos e vai formar neles uma dependência de Deus, utilizando-se do elemento da demora. Eu quero que os irmãos leiam comigo João 11:6, quando diz aqui que o Lázaro estava doente, e a Marta e a Maria mandaram avisar Jesus que o Lázaro estava doente, e o Senhor Jesus, ele estava mais ou menos 16 estádios distante da onde Lázaro estava. E 16 estádios, se você fizer uma conta, a 180 metros mais ou menos, cada estádio vai dar mais ou menos uns 3 quilômetros. Uma pessoa, mesmo obesa como eu, pode andar, se for conversando, 5 quilômetros por hora. Agora, Jesus, que tinha uma facilidade, o hábito da caminhada, com certeza Jesus faria esse percurso em mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos, no máximo, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está à beira da morte e que ele precisa vir e ver o seu amigo. Mas olha o que diz João 11:6, por gentileza: ouvindo, pois, Jesus que estava enfermo, quer dizer, que Lázaro estava enfermo, olha o que o texto diz: ficou ainda 2 dias no mesmo lugar, ou no lugar onde ele estava. Aqui o Senhor está dando uma aula, aqui o Senhor está formando, aqui o Senhor está dizendo aos discípulos: olha, se de fato e de verdade vocês dependem de mim, então não importa se eu vou chegar lá e o Lázaro estará doente ou o Lázaro estará morto, e não importa se o Lázaro estará de 1 dia de morto, 2 dias, 3 dias ou 4 dias, se você depende de mim de fato e de verdade, aguenta e suporte o tempo, porque quando eu chegar lá, na hora que eu chegar, não interessa quão caótica, aleluias, esteja a situação, eu vou liberar uma palavra, eu vou liberar uma palavra, eu vou liberar uma palavra. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O sábio Salomão, ele diz que quando a esperança é demorada, os nossos ossos se enfraquecem, o nosso coração fica abalado, a nossa alma fica superada. Tem uma máxima no direito que diz que direito demorado é direito não dado, porque fica aquela sensação de que não foi feita a justiça, mas que é injusta a justiça, ou que não foi feita a justiça, quando a justiça vem depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes aquela geração já passou e vem a justiça, aí alguém diz assim: a justiça demorada é justiça não dada. Por que isso? Porque nós nos inquietamos por causa do tempo, das horas, dos meses, das semanas, dos anos, mas o Senhor, Ele foi incutindo nos discípulos essa dependência. Não importa o tempo que demorar, não importa o tempo que passar, e não importa quão caótica fiquem as circunstâncias, se eu chegar lá, e se vocês dependem de mim, eu liberar uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma palavra, a situação, a situação
se reverterá. Talvez você esteja aqui me ouvindo e você já tenha promessas de Deus, e essas promessas já aconteceram há muitos anos, há muito tempo. Talvez você tenha projetos e tenha trabalhado nesses projetos e você se sente patinando nesses projetos. Talvez você tenha planos e você diga assim: meu Deus, quando isso vai acontecer? E os anos não têm permitido isso se realizar. Mas eu quero dizer para você: dependa de Deus. Não importa o tempo que demorar, dependa de Deus, porque na hora que Ele quiser, Ele libera uma palavra e a morte vira vida, a doença se transforma em saúde, a guerra se transforma em paz. Aleluia, glória a Deus. O Senhor estabelece a vitória. Vejam que interessante, quando Jesus chega em Betânia, as irmãs de Lázaro vão pressioná-lo dizendo assim: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. Elas dizem isso, quer dizer, elas até acham que Jesus é capaz de curar, porque elas têm testemunhos de curas de Jesus, mas elas não concebem a ideia que Jesus não é só capaz de curar, Jesus é capaz de ressuscitar, e quem depende de Deus precisa depender com profundidade. Você não pode depender numa coisa, numa dimensão, numa área, num segmento e não em outro, não. Quem depende de Jesus depende em tudo, depende em tudo, depende em tudo e depende em tudo. Por que o Abraão, ele é chamado de pai da fé? O Abraão, ele é chamado de pai da fé porque a carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, diz que o Abraão cria que ainda que Deus permitisse que ele colocasse fogo em Isaac, ainda que o corpo de Isaac demorasse para queimar, mas queimasse por completo, ainda que o corpo de Isaac se tornasse em cinzas, o texto de Hebreus 11 diz: Abraão cria que das cinzas Deus liberaria uma palavra, Uracandaramai, e das cinzas, aleluia, o Isaac ressurgiria. Isso é dependência de Deus. Deus, aleluia, nos ensine com esse tempo que está demorando, em nome de Jesus. O Spurgeon, ele vai dizer que a fé, ela não cresce na velocidade da resposta, mas ela cresce na profundidade da espera. Quem espera em Deus alcança. Nós às vezes abrimos os salmos e escolhemos o salmo. Queremos o salmo 70, apressa-te, Senhor, né? E o Senhor quer que a gente fique lá no salmo 40, aguarda, espere em Deus, e você vai ver a salvação do Senhor. Eu me lembro que tem um dos salmos da Bíblia, agora eu não me lembro exatamente qual que é o dos salmos, mas eu me lembro que tem um salmo da Bíblia que ele começa com o nome Javé. Ele começa com o nome Javé, ou Iavé, ou Jeová. E eu lembro uma vez que o irmão leu aquele salmo como o Senhor é o Deus já. E aí ele colocou já como se ele fosse o Deus de agora. Não, ele é já no sentido de que ele é o Iavé, no sentido de que ele é Jeová, no sentido de que ele é Senhor, no sentido de que ele é o eu sou, e não no sentido de que ele é aqui e agora. Por que não? Porque ele é não aqui e agora, ele é na hora dele, e na hora dele ele libera uma palavra, Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Uracandaramai, Shuramacandarabay. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando na sua mente, Deus está te aprontando e te preparando, e na hora certa, no momento exato, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na sua vida e vai se cumprir na sua vida. Jesus usou o expediente da demora. Agora Jesus também vai usar para ensinar a arte, o ofício da dependência de Deus aos seus discípulos. Ele usou também a estrutura do silêncio. É interessante o que Jesus vai fazer com o Jairo. O Jairo é aquele chefe da sinagoga que busca Jesus porque a filha dele, com 12 anos de idade, está à beira da morte.
E o texto fala que o Jairo vai e pede para Jesus vir até a casa dele. E Jesus então está vindo com o Jairo. No meio do caminho acontece uma coisa: a mulher do fluxo hemorrágico, que estava sofrendo há 12 anos, quer dizer, se aquela doença não matou-a até aquele momento, provavelmente ela não morreria daquela doença. É natural que ela receberia uma série de limitações e de cerceamentos por causa daquela doença. Ela não podia ir no templo, ela não podia ter filhos, ela não podia ter um casamento feliz, era uma luta para ela, não podia ter vida social, mas ela não morreria daquela situação. O Jairo está com uma situação aparentemente premente, imediata, emergente, uma situação que precisa ser resolvida naquela hora, o Jairo. Mas ela não, ela está com uma situação que vai demorar para se resolver, o que pode se resolver ao longo dos dias. Mas aí ela atravessa o caminho de Jesus e ela toca na orla de Jesus, e Jesus para a multidão. E quando ele para a multidão, ele silencia-se para o Jairo. Ele não dá palavra para o Jairo. Ele vai e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos disseram: Senhor, a multidão te comprime. Ele falou: eu sei, mas esse toque aqui foi um toque especial, um toque diferente. Eu percebi que saiu de mim virtude, atendeu uma necessidade de uma pessoa aqui agora. Aleluia, glória a Deus. Aí os discípulos ficam ali tentando investigar, e Jesus parado, o Jairo ali do lado dele, ele parado, e de repente aquela mulher se manifesta. E aí, irmãos, os irmãos sabem muito bem, com todo respeito às nobres irmãs, mas dizem que a parte do cérebro do homem que é responsável pela fala é do tamanho de um limão. Sabe esse limão Haiti, esse limão pequenininho assim? E o tamanho, a parte do cérebro responsável pela fala da mulher é do tamanho de uma laranja, mas uma laranja daquela, sabe, aquela laranja de doce, sabe, aquela laranja mesmo assim, né, que é praticamente quase que todo o córtex cerebral, né, destinado à fala. E aí o texto fala que a mulher contou tudo para Jesus. Ela contou que ela era judia, ela contou que ela não podia ir na igreja, ela contou que ela tinha perdido o casamento, ela contou que ela tinha perdido o dinheiro, ela contou que ela estava sofrendo há 12 anos, ela contou que ela já correu em todos os lugares, ela contou que ela ouviu falar dele, ela contou que ela ficou na beira do caminho, ela narrou todo o testemunho. E enquanto Jesus vai dando uma atenção para ela, o Jairo fica ali e ele só tem de Jesus o silêncio. O céu está de bronze para ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor está ensinando a dependência de Deus através do processo de silêncio. Tem hora, irmãos, que Deus de fato e de verdade, Ele se cala, Ele se silencia, Ele não se manifesta. Tem dias que nós estamos ávidos, desejosos, anelantes. Tem dias que nós estamos buscando uma palavra profética. Como seria bom, meu Deus, se esse pastor parasse de pregar e apontasse o dedo para mim e revelasse a minha vida. Oh, meu Deus, seria bom. Mas Deus não fala diretamente. É claro que Ele vai falando por outros meios, mas de forma direta Ele não fala, Ele não dá resposta, Ele não apresenta nada. Aí procura um profeta, procura outro, ora aqui, ora lá, e parece que Deus não responde nada. Ele simplesmente não fala nada. E alguém diz assim: bom, então Deus me abandonou. Abandonou não, Ele continua no controle de todas as coisas, e Ele está te ensinando a depender dEle. Se Ele fala ou se Ele não fala, se Ele comunica ou se Ele não comunica, a palavra dEle, aleluia, e a mão dEle te sustentam. Continuemos dependentes de Deus, no silêncio de Deus. Aí é interessante que o Jairo vem e fala assim, aí chegam, a hora que acaba aquela fala, o texto diz que servos de Jairo chegam ali e falam: olha, deixa o mestre ir embora. Por quê? Porque a menina agora já não está mais na condição de doente, ela morreu, então deixa ele ir embora. Daí o Jairo olhou para Jesus, e o texto fala que olhando Jesus para ele, disse: ô Jairo, crê somente, meu filho, creia somente, creia somente. Eles continuaram o caminho. Quando chegou na casa, Jesus tirou todo mundo da casa, trouxe apenas Pedro, Tiago e João, ali a mulher do Jairo, o Jairo, a menina, e Jesus vai e diz: Talita cumi, menina, a ti te digo, ô menina,
Menina, eu estou falando com você, aqui eu te digo, levanta, levanta, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Orana Kandoremana Shurabai. Deus está falando com você, recebe vida, recebe ânimo, recebe esperança, recebe paz, recebe alegria no seu interior. Aleluia, mesmo que ele esteja em silêncio, não perca de vista a dependência do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Às vezes Deus se manifesta a nós falando tudo o que precisamos ouvir, e às vezes Deus vai nos ensinando através do silêncio a depender de Deus. Quando Deus estiver em silêncio para você, não angustie-se e não pense que Deus te abandonou ou te esqueceu. Lembre-se que é o momento que Ele quer que você saiba que Ele está conduzindo a história. O livro de Esther na Bíblia é um livro que não tem o nome de Deus, não é assim? Não tem diretamente, expressamente o nome de Deus, mas é um livro onde Deus trabalha. E como é que Deus trabalha? Deus trabalha nos bastidores. Aleluia, não aparece o nome de Deus, mas aparece a ação de Deus. Às vezes a fala de Deus não é ouvida, mas a mão de Deus continua trabalhando. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua casa. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face por gentileza, levante a tua voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. O Chesterton diz: muitas vezes Deus permite que chegue a morte de algo e Ele não fala nada, para aí sim depois se manifestar, quando a gente aprendeu a depender dEle, e liberar a vida e arrancar toda a dor. Oh glória, Deus vai liberar a vida e vai arrancar toda a dor. Agora Jesus vai ensinar a dependência aos seus discípulos, utilizando ainda um terceiro instrumento. Jesus vai ensinar a dependência através das ações sutis. Jesus, irmãos, ele tem uma coisa com ele que é engraçado. Jesus, ele age nas singelezas, ele age nas sutilidades, ele age na suavidade, ele age nos bastidores, por trás da cortina, mas ele está lá trabalhando, e ele está lá se movendo, e não é fácil, porque tem hora que a gente quer que o Senhor suba no palco e arrase numa apresentação para a nossa vida, a gente quer que o Senhor tenha a melhor performance dele, para que todos o aplaudam, e em ricochete nos aplaudam também, mas o Senhor não faz isso. Ele fica nos bastidores, ele fica à sombra, ele fica nas singelezas e nas sutilezas, ele vai agindo de forma subliminar. Olha que interessante, em Lucas capítulo de número 24, versículos 30 e 31, o texto fala que Jesus caminhou com os discípulos de Emaús, de Jerusalém até Emaús. Se você fizer uma conta assim, transformando lá as distâncias, você vai ver que dava mais ou menos 12 quilômetros a pé. E não foi uma caminhada assim, sabe? Foi uma caminhada feita depois de um trauma, de terem sepultado Jesus em Jerusalém. Então eles estão tristes, os dois caminhando lá para Emaús. E quando eles estão ali caminhando para Emaús, chega lá um transeunte, chega ali um nômade, chega ali alguém que está à beira do caminho, um forasteiro. E esse forasteiro começa a conversar com eles, e eles não percebem que é Jesus. Eles olham e dizem assim: tem a aparência de um judeu, tem a roupa de um judeu, tem o tom da voz de um judeu, e tem o conhecimento da Torá de um judeu, porque começou lá no Antigo Testamento e veio trazendo e destrinchando toda a revelação sagrada. É um homem que tem todos os traços de um rabi, mas não é Jesus. E eles vão caminhando e caminhando
caminhando e caminhando e caminhando, e o texto de Lucas é tão detalhista que, para mostrar que eles caminharam muito, Lucas diz que a noite veio, a luz, o sol se declinou. Então os dois discípulos dizem: é tarde, entra com a gente e ceia conosco, é muito tarde para o Senhor continuar nessa caminhada do Senhor, entra. E aí ele entrou, e eles não sabiam que era ele, até então que na hora da ceia, ele partiu o pão, e no gesto dele, no gesticular, na sutileza dos dedos, na suavidade do tato, na sutileza do toque, quando ele vai partir o pão, eles olham e dizem assim: eu sei quem é que parte o pão desse jeito, só tem um que parte o pão desse jeito, é ele. Parece que na caminhada ele não está ao nosso lado, mas ele está. Parece que ao nosso lado ele não está falando a palavra, mas a palavra está sendo ministrada. Parece que ele não está tocando o nosso coração, mas o coração está sendo tocado. E parece que as mãos dele não vão agir em nosso favor, mas as mãos dele sempre agem. As mãos dele sempre trabalham em nosso favor. Aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus está cuidando de você, aleluia, nos bastidores, aleluia. Deus está cuidando de você de forma subliminar. Quando você olha e diz assim: parece que ele não está aqui, eu quero dizer para você: ele está com você, ele não te abandona, ele não te deixa, ele caminha, e ele caminha. Uracandaramana Shurabai, Uracandaramai, Erecandaramana Shurabai, Uracandaramai. Tem dia que é estressante, tem dia que é extenuante, tem dia que é trabalhoso, tem dia que a gente procura um refrigério de Deus e a gente não encontra, e a gente diz assim: parece que Deus está aqui, mas Ele está do nosso lado, no caminho. Uracandaramai. Eu lembro de um poema que eu li na minha juventude. Eu li na minha juventude um poema que parece-me até que se tornou depois um louvor. E esse poema estava num quadro. E o quadro tinha duas pegadas assim na areia. Só assim, do pé direito e pé esquerdo. Aí lá no final tinha um poema, e o poema dizia que Jesus olha para o homem que está choroso. E lá no final daquela caminhada, e aquele homem vai e fala assim: é Jesus, eu precisei do Senhor nesse deserto terrível aí, e o Senhor não caminhou comigo. Aí o Senhor disse assim: eu estive o tempo todo com você. Aí ele diz: como? Pode olhar para a areia, o Senhor só vai ver aí os meus passos, o meu pé direito e o meu pé esquerdo. Aí Jesus vai e fala: não, Senhor, eu estava carregando você no colo, e essas pegadas aí são minhas, eu tenho cuidado de você, de forma subliminar, aleluia, da sutileza, oh glória, Ele tem cuidado de você. Quantos percebem o cuidado de Cristo? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Tem hora que Deus trabalha de forma efervescente, de forma carismática na igreja, mas tem hora que a voz dele é manifesta a nós como uma, aleluia, neblina, como um vento suave. Mas isso não significa que ele não está junto de nós. Pelo contrário, ele está junto de nós, nos sustentando, trabalhando. O C.S. Lewis, quem vai dizer uma frase muito linda, o C.S. Lewis vai dizer: ou você vive a vida achando que não existem milagres, ou você vive a vida entendendo que tudo é um grande milagre. É um milagre nós estamos aqui, é um milagre você está vivo, é um milagre. Por fim, Jesus vai usar um último expediente para ensinar a dependência de Deus aos seus discípulos. Ele vai dizer que a dependência de Deus, ela revela, ela resulta, ela desdobra-se, ela tem as suas ressonâncias na glorificação e na adoração a Deus, de modo que ao dependermos de Deus, Deus revela
a sua glória. Olha, irmãos, João 11:4, Jesus vai responder: esta enfermidade para as irmãs do Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E para quê? Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus fala, olha, Jesus ele é brincadeira. O indivíduo está doente, quase à morte, uma situação caótica lá, e Jesus primeiro fica 2 dias, depois ele vai dizer que aquilo é para a glória de Deus. E se você ler João 11:15, o texto fala que Jesus disse assim: eu folgo em não ter chegado aqui e visto Lázaro vivo. Ele diz: eu folgo. Se você pegar a palavra folgo, se o irmão da tela puder colocar aí, 11:15 de João, o texto vai falar: eu folgo. Se você pegar a palavra folgo no termo grego lá, sabe o que significa folgo? Jesus está falando assim: eu fico feliz, eu estou feliz. Aí alguém diz: mas como que o senhor está feliz? O Lázaro está morto, Marta está triste, Maria está triste, os discípulos estão aflitos. Aí Jesus vai e fala assim: mas eu estou feliz, por quê? Porque o que vai acontecer aqui agora, não vai louvar ninguém aqui vai ser louvado, mas isso será para a glória de Deus. Eu estou feliz. Como é que o senhor folga? Como é que o senhor está feliz? Eu estou feliz porque aqui, aleluia, se levantará um monumento de testemunho para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É interessante porque, olha o texto lá, ó, e folgo por amor de vós, de que lá eu não estivesse, para que então acrediteis. Mas no final, vamos lá ter com ele. Jesus está falando: eu folgo. Essa palavra folgo, se você depois ler outras versões, como a NTLH, outras versões, você vai ver lá que a palavra original no grego é a palavra alegria. Ele está alegre. Jesus, o senhor está muito, engraçadinho, porque o senhor primeiro demora 2 dias, segundo o senhor diz que é para a glória de Deus, e terceiro, o senhor está alegre. Aí ele diz: eu estou alegre. Por quê? Porque eu vou fazer algo aqui extraordinário, que ninguém aqui vai poder dizer que não viu um milagre. Ninguém aqui vai poder dizer: eu nunca vi um milagre. Os críticos de Jesus diziam que ao ressuscitar a filha do Jairo, Jesus usou técnicas de ressuscitação aprendidas por ele no tempo entre os 12 e os 30 anos, chamados 18 anos de ostracismo de Jesus, onde supostamente ele teria ido lá para o Tibete aprender com os monges tibetanos técnicas de curandeirismo e de ressuscitação. E os monges já têm históricos em seus escritos lá, em seus históricos, que de algumas horas uma pessoa pode ressuscitar facilmente. Dá uma apneia, ela desperta da apneia, está ressuscitada. Então, de algumas horas, não dá para dizer que glorifica a Deus. Muito bem. Um dia depois, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E o menino estava morto há 24 horas. Realmente existem registros históricos de que uma pessoa ficou morta 24 horas, e é claro, quando não fazem ali a exumação do corpo, quando não fazem ali o laudo necroscópico, que retiram todos os órgãos, é natural, quando não fazem isso, algumas pessoas já foram ressuscitadas ou despertadas, porque alguma reação física veio e ela se despertou. Então, um dia de morto igual algumas horas, não é milagre. Mas o Lázaro, meu amigo, ele está morto há 4 dias. O processo de apodrecimento e de falência já está em níveis avançadíssimos. Aí o Senhor olha e diz: então eu estou feliz, porque agora eu vou fazer uma coisa aqui que vocês não poderão dizer: eu não vi um milagre. Jesus vai fazer coisa grande na sua vida. Fica de pé no seu lugar com a permissão do pastor. Aleluia, Jesus vai fazer coisa grande na sua vida. Jesus vai fazer coisa grande na sua vida. Aleluia. Eu acho esse contraste interessante.
Quem era mais rico financeiramente falando? Jesus ou Lázaro? Aparentemente. Quem era mais rico? O Lázaro. Quem recebia quem? Jesus recebia o Lázaro em sua casa ou Lázaro recebia Jesus? Quem que era? O Lázaro que recebia Jesus. Quem que é mais digno de honra? Aquele que recebe ou aquele que é recebido? Na vida normal, quem é maior? O hospedeiro, né? O hospedeiro ou o hóspede? Naturalmente o dono da casa tem mais honra do que aquele que é visitante, sim ou não? Então a relação entre Jesus e o Lázaro foi sempre uma relação de amizade, de amor, de carinho, de respeito, até que certa veneração, mas eles sempre olhavam para Jesus mais ou menos dizendo assim: o Senhor depende de nós mais do que nós dependemos do Senhor. Mas Jesus vai mudar isso e vai ressuscitar o Lázaro depois de 4 dias morto. E quando ele entra em Betânia da próxima vez, que era o capítulo de número 12, aleluias, quando ele entra em Betânia, ele não é só o amigo do Lázaro que passa lá no Lázaro para dormir, para encontrar lá uma caminha, alguma comidinha boa. É aquele que ressuscita mortos depois de 4 dias, liberando apenas uma palavra. Fala para o seu irmão, Jesus vai dar um testemunho gigantesco para você. Oh glória, oh glória. Jesus vai dar um testemunho gigantesco para você. Jesus vai dar, aleluia, motivos de você adorar o nome dele, engrandecer o nome dele, cantar ao nome dele.